Quem assistiu o segundo trailer de Hanyo no Yashahime, que na verdade não acrescenta muita coisa, percebeu que uma das poucas coisas novas que a gente teve de informação foi justamente a citação de uma tal pérola arco-íris. No vídeo de hoje a gente vai discutir sobre o que seriam essas pérolas arco-íris e qual a relevância delas para a trama de Hanyo no Yashahime e qual pode ser o significado, enfim, uma série de coisas que a gente vai ter um pouco de teoria aqui, mas eu também vou explicar para vocês o que a gente tem de confirmado sobre esses objetos. Meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje nós vamos conversar sobre o segundo trailer de Hanyo no Yashahime, que traz a informação da existência das pérolas arco-íris, e eu vou explicar para vocês o que é isso, o que a gente sabe até agora e como a gente pode teorizar em cima disso para matar ali um pouquinho a nossa ansiedade, afinal a gente está a menos de um mês da estreia do anime. E eu vou fazer uma edição nesse vídeo para acrescentar um trechinho aqui agradecendo os queridos dos inscritos, o pessoal que acompanha o canal, que foi super compreensivo na última sexta-feira porque eu não consegui postar vídeo, então fica aqui esse adendo agradecendo vocês porque o vídeo já estava gravado, mas eu não tinha conseguido terminar de editar. E para quem tá um pouco perdido, eu vou explicar o contexto. A gente teve ali no comecinho do mês de setembro, no site oficial de Hanyo no Yashahime, a inclusão, eles disponibilizaram pra gente um segundo trailer, um segundo comercial do anime. Esse segundo trailer não acrescenta muita coisa, são cenas que na maioria a gente já via, então eu acho que dispensa uma análise. Porém, tem uma informação ali que é muito relevante. Enquanto as cenas do anime estão passando e tem uma narrativa sobre a trama, a gente tem uma informação exclusiva que até então não tinha sido apontada em lugar nenhum, que é de que as três filhas dos protagonistas da série, que é de que o trio de protagonistas, a Moroha, a Setsuna e a Towa, vão se empenhar nas viagens entre as eras, a Sengoku e a era atual, né, onde a Gomi morava, né, que é a era de origem dela, atrás em busca das chamadas pérolas arco-íris. A busca por essas pérolas é justamente para poder recuperar suas memórias, né? E quem narra isso pra gente é a Setsuna, ela que conta essa história. Curiosamente, aí a gente já entra nas análises do trailer, enquanto a gente tem a notícia dessas pérolas arco-íris, nós temos de novo aquela cena do olho da Setsuna brilhando. E aí, para quem já viu outros vídeos aqui do canal, onde a gente analisou o trailer, onde a gente comentou sobre as informações que a gente teve de Hanyo no Yashahime, sabe que eu fiz o apontamento de que essa cena do olho brilhando lembra muito a cena da pérola negra que o Inuyasha tinha no olho dele. A gente também teorizava que isso poderia ser uma manifestação do poder yokai dela, porém agora, sabendo que existem itens, pérolas arco-íris, faz muito mais sentido associar esse brilho do olho a essas pérolas. Inclusive porque essa cena ela passa justamente no trailer quando a Setsuna tá narrando ali a existência dessas pérolas e justamente por ser a seiyuu da Setsuna quem tá contando sobre essa parte pra gente. Então tem muito mais sentido de que seja realmente uma das pérolas arco-íris. E agora eu vou agradecer a página Inuyasha Iagome, que é uma página espanhola, latino-americana, lá do Facebook, que fez um apontamento muito legal sobre o site oficial de Hanyo no Yashahime. Isso porque o site oficial, se vocês prestarem atenção no canto esquerdo, ele tem um índice das opções do site para você conhecer perfil de personagem, ver trailers e outras informações, onde esses índices possuem pérolas coloridas. É um total de 8 pérolas coloridas que vocês vão estar vendo aí na tela e que também fazem parte ali da capa, da thumbnail do vídeo e que sem dúvida a gente pode associar essas pérolas arco-íris, afinal são 8 pérolas coloridas e que não devem estar ali sem razão nenhuma. Então, para quem podia estar se perguntando qual pode ser o plot de Hanyo no Yashahime, eu acredito que a gente já pode ter até meio que certo de que a busca por itens poderosos vai continuar. Então, a fórmula básica de Inuyasha, onde estavam atrás dos fragmentos da Shikon no Tama, da Joia de 4 Almas, vai continuar aqui, provavelmente na forma dessa busca pelas 8 pérolas arco-íris. E aí vocês devem estar se perguntando o que são as pérolas arco-íris, e aqui é onde a gente começa a teorizar um pouquinho. Então, a partir de agora, tudo que eu vou dizer não é oficial, mas são informações que a gente pode ter com análise de algumas mitologias, alguns significados, fazendo associações.
A primeira associação que eu queria fazer com vocês a respeito da existência dessas pérolas é justamente a Joia de 4 Almas. A Joia de 4 Almas, como a gente sabe, foi o item central da discussão em Inuyasha e que muitos acreditam que ainda pode voltar a ter uma importância aqui em Hanyo no Yashahime, eu inclusive. Para quem assistiu aquele final, começa ali uma discussão sobre o que aconteceu realmente com a joia, para onde ela foi, se ela realmente foi destruída e uma série de outras questões que podem ali levantar, inclusive, a possibilidade dela voltar ou de ser construída uma nova joia, inclusive aquele episódio que é um episódio do arco filler do anime principal de Inuyasha, onde a gente tem um meio yokai tentando construir novas joias de 4 almas. É ali onde a gente tem a explicação e um pouquinho de aprofundamento sobre quais seriam as 4 almas da joia para poder criar novas joias de 4 almas. E essas 4 almas que formam a joia de 4 almas, elas são as almas Yu, que é a coragem, a alma Shin, que é a amizade, a Shi, que é a sabedoria, e a Ai, que é o amor. E eles são sentimentos do coração humano e é uma das razões pelas quais a Joia de 4 Almas possui tanto efeito, dando poderes para os yokais. Porque normalmente yokais não possuem essas 4 almas, eles não têm uma relação tão forte com essas 4 almas. A gente sabe, sabedoria, amor, amizade, coragem, não estão todas as 4 tão profundamente relacionadas com a maioria dos yokais. Normalmente eles vão desenvolvendo ali com o tempo, não é mesmo, Sesshomaru? Mas eu não vou entrar aqui muito na discussão sobre as 4 almas da Shikon no Tama, isso pode ficar para um outro vídeo, mas aqui eu gostaria só de fazer uma associação sobre a possibilidade dessas 8 pérolas também trabalharem essas almas humanas. Isso por quê? Porque no Shintoísmo, a alma e o espírito, eles são coisas diferentes e que se unem em uma coisa só. Porém, tanto a alma quanto o espírito, elas são divididas em 4 partes. Ou seja, a gente tem um total de 8 ali. Eles são 4 elementos do espírito e 4 partes da alma. E eu vou trazer basicamente aqui para vocês. Os elementos do espírito são 4, que são Rei, Kon, Ki e Mei. E as partes da alma são Aramitama, Niginitama, Sashimitama e Kushimitama, que são essas que são citadas também no anime a respeito das joias de 4 almas. Então, 8 pérolas, 4 partes da alma, 4 elementos do espírito. Poderiam cada uma dessas pérolas representar uma parte dessas, um elemento desses, e então todas juntas formarem possivelmente uma nova joia de 4 almas. Mas aqui eu também acho que é importante a gente apontar que nesse shintoísmo, nessa visão shintoísta, e alguns de vocês que talvez conheçam um pouco mais possam me corrigir, eu fiz aí uma pesquisa pela internet, mas o shintoísmo ele prega que a união da alma e do espírito vai formar uma coisa chamada Reikon, que no shintoísmo é justamente aquilo que quando uma pessoa morre ela vai para um purgatório e fica ali por um tempo enquanto as pessoas vivas estão fazendo ali os rituais, né, pós-morte. E esse Reikon ele vai se encontrar com seus antepassados ali no pós-vida, até que vai chegar um determinado momento em que ele vai renascer, ele vai ter a oportunidade de retornar para a vida no mundo em uma nova figura, né, uma nova vida para aquela entidade que acabou falecendo. Então isso pode tanto abrir para a gente uma possibilidade de um retorno da Joia de 4 Almas com essas 8 pérolas, como também ali a gente pensar, será que aconteceu alguma coisa com os protagonistas, né? A gente está falando ali de alma, de espírito, de rituais após a morte, que eles podem retornar à vida e que eles se encontram com os antepassados. Isso abre muitas margens se a gente quiser dar uma viajada aí na maionese para pensar que talvez as joias também possam, as pérolas também possam servir para trazer de volta à vida alguém que faleceu, alguma coisa nesse sentido. Além disso, tem uma segunda possibilidade que aí é muito relacionada ao budismo. Essa segunda possibilidade diz respeito aos 6 reinos que o budismo acredita. E aqui eu vou trazer uma das ramificações do budismo, tá? Um pouquinho complicado a gente falar, porque existem muitas vertentes, existem muitas possibilidades. Então talvez o budismo que você conheça seja um pouquinho diferente, mas aqui eu vou falar de um dos budismos, que é um budismo tibetano, onde ele prega a existência de 6 reinos. E aí você vai me falar, poxa, mas são 8 pérolas e não 6.
Calma que a gente vai chegar lá. Esses 6 reinos pregados pelo budismo tibetano se dividem em 3 reinos inferiores e 3 reinos superiores. Os inferiores são o reino dos fantasmas famintos, o reino dos seres do inferno e o reino dos animais. Já os 3 reinos superiores são o reino dos humanos, o reino dos semideuses e o reino dos deuses. Aqui é importante só apontar que deuses e semideuses não são aquela compreensão que a gente tem normalmente na cultura ocidental. Todos esses 6 reinos vivem ali uma proporção de sofrimento. Fechando esses 6 reinos, existem 2 situações que eu acredito que podem complementar aqui para a gente chegar num número de 8, que é justamente a libertação do sofrimento e a iluminação. A libertação do sofrimento é um estado budista em que acredita-se que você vai alcançar um nível de controle mental, de paz interior, ao ponto de você se libertar de todo o sofrimento existente. E a iluminação é quando você vai além dessa libertação. Além de se libertar do sofrimento, você consegue se tornar um Buda, um ser iluminado, capaz de auxiliar as outras pessoas para que elas também possam se libertar dos seus sofrimentos. Não só as pessoas, mas todos os seres. Então aqui, para fechar um número de 8, eu acredito que pode haver a interpretação de que além dos 6 reinos mundanos do sofrimento, pode também ser considerado os 2 estágios. E por que eu falo a respeito desses reinos do budismo? Porque a gente viu na série clássica de Inuyasha que existia uma pérola negra dentro do olho do Inuyasha e que ela fazia conexão direta com o túmulo do pai do Inuyasha. Então talvez, puxando um pouco daquela ideia da pérola ter uma ligação com algum outro local, com algum outro reino, cada uma das 8 pérolas possa significar uma ligação com um desses reinos que eu citei e até mesmo com um desses 2 estágios. Então é muito legal a gente imaginar que talvez as pérolas sejam, na verdade, portais para outros reinos e os protagonistas possam de repente estar presos em alguns deles. Para fechar esse vídeo, outra possibilidade que eu enxergo é a gente associar justamente as 8 pérolas às 8 cores dos arco-íris. E aí vocês vão me falar, mas Avalon, são 7 cores. Depende porque para algumas tradições, algumas culturas são mais ou são menos. O que a gente conhece aqui no Ocidente, via de regra, são as 7 cores, que são o vermelho, laranja, amarelo, o verde, o azul, o índigo ou o anil e o violeta. A gente também pode mudar, alguns colocam cores um pouquinho diferentes, mas não foge muito disso. E eu vou falar para vocês o significado dessas 7 cores, extrair de uma revista chamada Psicologia das Cores, e também vou citar a possibilidade de uma 8ª cor para fechar ali essa ideia. Então, o vermelho, ele está muito associado à vida, a um calor, uma emoção e até mesmo o amor, aquele vigor vivo, que também significa ali a paixão. O laranja está muito associado à diversão, ao prazer, a esses prazeres da vida mesmo, coisas pequenas. O amarelo está muito ligado à alegria, ao otimismo, em você poder ser uma pessoa feliz, O verde, muito associado à esperança. Já o azul, associado a uma serenidade, a uma calma, à paciência. O anil ou índigo está sempre muito associado ao conhecimento, à sabedoria e até mesmo a uma riqueza, que pode ser também uma riqueza intelectual. E já o violeta está associado à espiritualidade, ao mistério e também ao feminino. Então por isso que a gente ouve muito falar sobre o 6º sentido das mulheres, é por conta dessa cor estar associada também a uma questão mais espiritual, mais misteriosa. Já uma 8ª cor que a gente poderia considerar é o rosa. Isso eu estou trazendo de alguns contextos históricos que eu andei pesquisando, que o rosa poderia significar o desejo. Inclusive, em algumas situações é representado sobre a sexualidade, mas eu não acho que isso sirva para Hanyu no Yashahime. Então a gente pode pegar um sentido mais genérico, que é o desejo. Então a gente tem aqui 8 cores com 8 significados. A gente pode associar talvez a alguns personagens que venham a aparecer na trama. Igual a gente teve ali as 4 almas sendo associadas aos protagonistas de Inuyasha naquele arco filler da criação de novas joias, a gente poderia ter as 8 pérolas com esses 8 significados sendo associados às personagens dessa nova série.
Mas o que vocês acham, pessoal? Eu trouxe aqui algumas especulações, algumas teorias, tentei fazer uma pesquisa bem legal para trazer fundamentos para vocês, também tentei explicar da forma mais fácil possível para que todo mundo pudesse entender. E eu quero saber o que vocês acham a respeito. E compartilha com seus amigos, porque essas teorias que eu trouxe aqui foram elaboradas por mim com base em algumas pesquisas a respeito de cores, de 8 significados. Então eu acho que vale a pena a gente tentar difundir isso para que as pessoas possam saber, teorizar e a gente chegar em um veredito e poder debater bastante para dar uma segurada na ansiedade, porque o anime tá quase aí. E muito obrigado por todo mundo que está acompanhando os vídeos, está se inscrevendo, está dando uma força para o canal. Não esquece de procurar ali as redes sociais do canal, onde a gente também compartilha algumas novidades. E se você não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever, porque aqui a gente fala de muito anime, muito jogo, muita coisa legal. Então, ultimamente a gente tem falado bastante de Inuyasha, Hanyo no Yashahime, mas também tem espaço para alguns outros. E vocês podem sugerir aí para mim que dentro do possível eu vou estar tentando agradar todo mundo com esses conteúdos. Um grande abraço e até mais!